Muito boa noite para você que acompanha a Jovem Pan. Estamos no ar, começando mais um Canelada, logo depois de São Paulo e Flamengo, 2-2, empate na Vila Belmiro em Santos, e um resultado em que o Flamengo sai atrás do placar, busca a virada e sofre o empate no final do segundo tempo com um jogador a menos. Mais uma vez, Gonzalo Plata foi expulso. Já são 3 expulsões do Plata, uma foi errada, aquela primeira, que inclusive foi anulada na Libertadores da América, no jogo contra o Estudiantes no Maracanã. De qualquer forma, são 3 expulsões contra o Estudiantes, depois contra o Racing e hoje, novamente, contra o São Paulo. Vai se especializando em expulsões o equatoriano Gonzalo Plata, mais uma vez expulso, e não dá para não falar disso, porque a expulsão acaba condicionando os minutos finais da partida, em que o Flamengo joga mais uma vez com um homem a menos, precisando correr mais, se esforçar mais, e os jogadores em campo, claro, tendo que correr por um jogador que foi expulso. Contra o Racing e contra o São Paulo hoje, as expulsões. Hoje a expulsão é bem clara, né? Bem acertada. Contra o Racing, dá até para questionar a arbitragem por ter expulsado o Gonzalo Plata, como eu até fiz naquele momento. No entanto, faltou malandragem para o Gonzalo Plata contra o Racing na Libertadores. Poderia ser uma expulsão evitável. E aí, contra o Estudiantes, um erro. Mas, de qualquer forma, mais uma vez, Gonzalo Plata expulso e o Flamengo sofre um empate do São Paulo na Vila Belmiro. Raí Monteiro, concorda que foi imprudência? Já está sendo um caso também reincidente, né, Raí? Sem dúvida. Boa noite, Gui. Um abraço para você, Piperno, Bruno, todos que nos acompanham em casa, no rádio, na internet. Uma saudação especial aí ao nosso ouvinte internauta. Não é normal, né, um jogador de ataque ser expulso tantas vezes como é o Plata. A gente pode descontar lá a expulsão contra o Estudiantes, que de fato foi injusta e até revertida depois. Mas a gente está falando de um atleta que em um espaço de uma semana foi expulso 2 vezes. Ele foi expulso quarta-feira passada, na Argentina, e provocou parte dessa expulsão. Podemos achar exagerado ou não, debater esse aspecto ou não. E hoje, de novo, um lance de imprudência, estabanado, e ele atrapalhou o jogo do Flamengo, né? Eu acho que a gente precisa dividir o jogo em algumas partes, dá para analisar muita coisa. Acho que o São Paulo fez um jogo muito bom essa noite na Vila Belmiro, diante daquilo que ele podia fazer, que era marcar muito o Flamengo, com muita concentração, muita organização, da forma que o Crespo armou o time para marcar, Sabino jogando mais como um lateral esquerdo em vários momentos, Bobadilla jogando como um meia pelo lado direito, para ter combates individuais no campo inteiro, né? Então a gente via o Luiz Gustavo subindo para marcar o Pulgar, o Pablo Maia se fixando no Arrascaeta, o Sabino percorrendo uma distância grande do campo atrás do Carrascal, o Cédric a mesma coisa contra o Samuel Lino, porque é muito difícil você enfrentar um time como o Flamengo, a diferença de qualidade dos dois é muito grande. E eu acho que o São Paulo conseguiu reduzir bastante essa qualidade do Flamengo no dia de hoje com esse trabalho de marcação. É claro que a expulsão condiciona o jogo, muda demais o jogo, o Flamengo vencia no momento em que o Plata foi expulso. É difícil imaginar e projetar que o São Paulo teria força num 11 contra 11 para buscar o empate mais uma vez, sai na frente cedo, sofre o empate logo na sequência, consegue controlar na marcação o primeiro tempo, sem criar muito, mas marcando muito bem. Mas a partir do momento que ele toma o 2-1, é difícil imaginar que ia conseguir reagir dentro do jogo. Então a expulsão do Plata, nesse sentido, né, ele cai como uma luva para os planos do São Paulo de tentar ressurgir no jogo, de tentar se recuperar dentro da partida. E consegue a partir da expulsão do Plata, as mudanças feitas pelo Crespo, coloca o time um pouco mais para frente e vem a jogada ali com a participação do Ferreirinha em cima do Emerson Royal, para mim um elo frágil nessa defesa do Flamengo. Entendo que é um jogador de rotação hoje, para mim o titular da posição é o Varela, mas acho que o Emerson está bem abaixo do nível dos demais do Flamengo, da linha defensiva e até do grupo em linhas gerais, e de novo falha ali em um lance capital. Então a expulsão condiciona, mas acho que não dá pra gente olhar só pra ela no resultado final do jogo, né? Não dá pra atribuir o empate apenas à expulsão do Plata. Claro, ela tem uma parcela importante, mas acho que é importante a gente frisar também que mesmo diante de novo, uma ação estabanada do Plata, São Paulo fez um jogo muito bom na Vila dentro das suas possibilidades. São muito menores que as do Flamengo e acho que conseguiu um empate muito merecido. Perdeu o jogo, acho que seria demais pelo que o São Paulo fez no jogo e pelo que o Flamengo produziu também. Então, pra mim, o empate acaba sendo o resultado mais justo até dentro do jogo. Bruno Prado, termina o jogo 2-2 e a expulsão do Gonzalo Plata. Bom, boa noite a todos.
O Plata, ele foi imprudente ali, foi com o pé no alto ali, acertou a Arboleda e acabou expulso. Me parece que definiram um critério depois do lance do Gustavo Gomes contra o Cruzeiro de dar cartão vermelho nesse tipo de lance sempre, porque o Vitor Hugo tomou do Atlético, o Everton Araújo tomou contra o Sport numa jogada que eu achei até bem mais leve, e hoje o Plata também, né? Então me parece que definiram esse critério que o pé por cima ali é para cartão vermelho. Então ok, o critério é esse e seguindo, ok. Melhor que tenha, né? Sim, melhor que tenha. Eu até, se fosse eu que definisse o critério, eu já falei, eu não gosto de que o árbitro interfira muito, eu preferia dar amarelo, marca menos pênalti, quanto menos pênalti marcar melhor, quanto menos expulsar melhor. Mas se definir o critério, esse tipo de lance por cima é cartão vermelho, ok. E o Plata viu um companheiro dele expulso no fim de semana num lance até mais leve que esse, que é o Everton Araújo. Então, totalmente imprudente o Plata. Ele é muito afobado, né? Ele não é maldoso, ele é afobado, ele entra de qualquer jeito, ele vai com tudo e acabou expulso. Então, foi justa a expulsão, eles definiram esse critério. E aí, claro, ajudou o São Paulo, condicionou o jogo ali naquele momento, que o Flamengo tinha virado. Mas eu concordo com o que o Raí falou, o São Paulo fez um bom jogo, o São Paulo jogou bem, tem que entender o que cada time pode fazer, o que cada time pode oferecer, e o São Paulo, dentro do que ele pode oferecer, ele foi bem, marcando muito forte o Flamengo. O Raí explicou aqui os encaixes feitos pelo Crespo, então acho que o empate é justo, sim. O São Paulo fez uma boa partida na Vila Belmiro, a diferença técnica entre as equipes é grande e o São Paulo conseguiu, marcando, se dedicando, correndo muito. Teve alguns momentos que o São Paulo caiu no jogo, talvez fisicamente, que o Flamengo conseguiu tomar conta, mas não foram tantos momentos assim não. O São Paulo fez um jogo bom na Vila Belmiro, o empate ficou merecido. Rodrigo Viga, também com a gente, diretamente do Rio de Janeiro, para falar desse São Paulo e Flamengo 2-2. Viga, inicialmente o assunto Gonzalo Plata, mais uma vez expulso contra Estudiantes, Racing e agora São Paulo. Viga, boa noite. Fala, Guilherme. Grande abraço para você, para a turma toda da bancada, nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Se ele fosse craque, seria ouro, né, meu caro Guilherme? Mas é plata, né? Só pode estar de brincadeira. É uma grande sacanagem. Por que eu estou dizendo isso? O cara não pode se especializar, meus amigos, em ser expulso com a camisa do Flamengo. Meia dúzia de jogos, 3 expulsões. Vai ter jogador que vai passar a vida inteira e não vai buscar 3 expulsões. Alguém vai falar, porra, Biga, tu é doido, tu é maluco. A expulsão contra o Estudiantes foi revogada. Exato, foi revogada, mas levou um vermelho para casa. O jogo contra o Racing lá na Argentina, ele foi pouco inteligente para não chamar de burro. Porque é claro que os argentinos iam cair na milonga, na provocação, iam ficar instigando o time do Flamengo, ele vai lá e dá um tapa no cara. Foi exagero? Foi exagero. Mas também foi orelhada do Gonçalo Plata. E hoje, meu camarada, Flamengo vencendo por 2-1, jogo fora de casa, São Paulo bem. Acho que no todo, até o São Paulo foi melhor do que o Flamengo. Vai lá dar um pisão daqueles. E o que mais me deixa puto, viu, meu caro Guilherme? Desculpa a palavra, mas não tem outra expressão. É que o cara sai de campo como se nada tivesse acontecido. Não está indignado, não está chateado, não pede desculpas. Se preocupou em pedir desculpas pro amigo dele de seleção, lá pro Arboleda. Mas não pediu desculpa pro time dele. Não saiu com aquela cara de quem estava decepcionado, sabendo que poderia colocar o Flamengo na sarjeta, jogar o Flamengo pra vala. Essa indignação tem que estar presente no semblante. Ela é simbólica, ela é emblemática. E não estava na cara do Plata. Que é enrolado, é afobado, é atabalhoado, é do tipo de jogador... Eu sempre falei aqui no microfone da Jovem Pan, é do tipo de jogador que corre mais do que a bola. Mas é aquele tipo de jogador que tem treinador que se apaixona. Por quê? Plata, hoje faltou o lateral direito. Topa jogar? Sim, por supuesto. Me voy. Vai jogar na lateral direita. Plata, hoje faltou o goleiro. Quer catar lá no gol? Voy. Me voy. Claro. Estamos juntos, professor. Hoje não tem gandula, Plata. Tu aceita? Aceito. Aquele cara que joga pra galera. Tá correndo, mas de forma desordenada, de forma afobada, de forma atabalhoada, de forma desorganizada. E é isso que ele conseguiu hoje. Deixar o Palmeiras mais perto do título brasileiro. Porque agora tem igualdade de pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos. Vai que perca para o Santos, o que eu não acho que vai acontecer. Ainda assim, o Palmeiras
continua a liderança do Campeonato Brasileiro pelos critérios de vitória. Pelo amor de Deus. Cara, com a camisa do Flamengo, ele não pode ser um colecionador de cartões vermelhos. E ainda assim, ter o prestígio junto ao professor Felipe Luiz. Não dá, meu caro Guilherme. O Palmeiras está voando e o Flamengo não pode se dar ao luxo de sequer derrapar, sequer deslizar. Ainda acho que o São Paulo foi melhor que o Flamengo durante boa parte do jogo de hoje, mas era uma partida vencível. Até a rodada de hoje, eu achava que o campeão brasileiro desse ano ia ser decidido pelo Mirassol, porque Flamengo e Palmeiras vão jogar lá. Mas depois de hoje, acho que a gordura em favor do Palmeiras ficou muito favorável. O Palmeiras está voando. No final do mês, é a final da Libertadores da América. Ainda bem, Plata. Ainda bem que tu não vai estar lá. É isso, Guilherme. Ô Viga, mais uma pergunta para você. Você acha que esses lances de expulsões do Gonzalo Plata deveriam ser punidos financeiramente, por exemplo? Porque em alguns momentos, alguns jogadores no Flamengo, em outros clubes também, são punidos financeiramente quando extrapolam, quando, por exemplo, chegam atrasado em treino, alguma coisa de indisciplina. Você acha que é para tanto? Porque não é um ato de indisciplina, mas é um ato que pode ser, como eu falei aqui, considerado como imprudência. Principalmente hoje, no jogo contra o Racing, eu achei a expulsão exagerada. No entanto, faltou ele entender o contexto do jogo, a malandragem da Libertadores, a catimba argentina. Você acha que essas expulsões, principalmente a de hoje, claro, é passível de multa financeira, de cobrança nesse sentido, Viga? Mais do que falta de prudência, foi falta de, Chico e Teco, falta de inteligência, Guilherme. Pelo santo amor do papai do céu. O Flamengo estava com a vantagem no placar, jogando na casa do adversário. Não deu nem 5 minutos, ele conseguiu a proeza de, num lance, que ele se enrola com a bola queima no pé dele, a bola não cola no pé dele. Torcedor do Flamengo, a bola não cola no pé dele. Você pode gostar dele porque é aquele cara que está sempre correndo, está sempre se entregando, está sempre dedicando. Agora, 50% desses lances, ele está tentando recuperar a bola que ele perdeu lá na frente. A besteira, a cagada que ele fez lá na frente. E hoje tem mais uma para a coleção, para o álbum de besteiras do Gonzalo Plata. O que precisa para ele é um pouco mais de inteligência, sabedoria, sapiência. Se quiserem punir, podem punir. Precisa também de um psicólogo, um divã. Senta aqui, meu filho. Ou melhor, deita aqui. Vamos conversar. O que passa? O que está acontecendo? Uma questão mental, psicológica. O cara tem que entender. Tem que sentir o momento do jogo. Com quem está jogando? Contra quem está jogando? Qual é a fase do campeonato? Qual é a característica do adversário? Ele foi exageradamente expulso contra o Racing, mas deu mole. Criou uma situação. E a gente fica discutindo depois se foi merecido, não foi merecido, se foi pro VAR, se não foi pro VAR. Eu achei que foi uma sacanagem, que foi um assalto. Mas ele deu mole. Ele vacilou. Ele criou a oportunidade. E hoje foi de uma imbecilidade gigantesca. Porque o Flamengo estava com dificuldade de fazer o seu segundo gol, faz o segundo gol, e no lance de costas ele vai lá dar um pisão em cima do Arboleda. Por cima. No tornozelo. Cartão vermelho é o novo critério da arbitragem do futebol brasileiro. Então, se quiserem multar, podem multar. Acho que tem que conversar, divã, trabalho psicológico e enxertar um pouco mais de neurônio na cabeça desse rapaz, Guilherme. Coincidentemente, curiosamente, teve expulsões contra Estudiantes, Bahia, aí Racing, Sport e hoje, Cada uma, claro, com a sua característica, mas os jogos recentes do Flamengo com expulsões. Isso é emocional, Guilherme. Isso é emocional. O time está sentindo a pressão, está sentindo o bafo ali, está sentindo no cangote o Palmeiras, que vive o melhor momento que o Flamengo. Você vê o Palmeiras jogando hoje e vê o Flamengo, o futebol do Palmeiras é mais competitivo, é mais vistoso. Sensacional. Você acha que o Flamengo, talvez, jogando com a LDU, embora a LDU fosse um time muito fraco, continua achando que era um time muito fraco, foi muito longe na Libertadores da América. Agora, será que esse Flamengo teria punch, torque, gás para meter 4 no Maracanã? O momento é do Palmeiras. Melhor do que o momento do Flamengo.
Por isso não poderia ter vacilado hoje. E vacilou numa idiotice, numa imbecilidade. Mais uma para conta do Gonçalo Plata. Fábio Piperno, agora para falar também do jogo, como o Raí e o Bruno citaram aqui na abertura, o São Paulo fez um bom jogo e pelo lado do Flamengo um jogo aquém, Piperno. 2-2, ficou de bom tamanho ou você acha que, por exemplo... Secou pra cacete. Olha lá, o Viga falou que pro Flamengo ficou de bom tamanho. O que você pensa? Falou que ele secou, Ah, tá, eu entendi. Piperno secou pra... Secou pra cacete. Tá, entendi. Eu tinha entendido errado, Viga. E aí, Piperno? Na verdade, Viga, primeiro que eu tô muito preocupado com a saúde do Viga, né, com as emoções, porque quando eu mandei uma mensagem para ele perto do final do jogo e tal, e aí eu acho que ele não tinha condição psicológica lá para responder e tal. Mas aí, Viga, você sabe que eu estava até comentando com o pessoal aqui que hoje eu tinha uma missão. A torcida do São Paulo... Secar, porra, era isso, secar. Não é isso, é que a torcida do São Paulo hoje perdeu um torcedor importante. Daniel Lian renunciou, enfim, ao seu lado tricolor. Eu falei, pô, mas não é justo. Não, mas conta a história, como é que foi a história? Não, o Lian falou que hoje ele não ia torcer, enfim, não queria mais saber de São Paulo hoje. Falei, pô, Lian, mas então... assim, eu vou fazer o sacrifício de compensar essa baixa importante. Eu me empenhei. Claro que eu não estou à altura para me, enfim, dedicar como tricolor ao nível do seu Lian. Mas, de qualquer forma, o Viga falou um negócio que eu acho que o jogador de futebol, e principalmente os técnicos que dão, afinal de contas, ordens para esses caras, tem que reforçar cada vez mais. E o Bruno chamou atenção para a questão da uniformização do critério em relação a esse tipo de entrada a partir do lance lá do Gustavo Gomes. Muito bem. No sábado, eu trabalhei, Viga, no jogo do Mirassol contra o Botafogo. Aí, jogo lá rolando, jogo ruim, por sinal e tal, um jogador do Botafogo vai lá, puxa o do Mirassol numa saída lá para contra-ataque, o juiz foi e deu cartão amarelo. Então, o juiz mostrou qual era o critério dele. Daí um pouquinho, uma outra jogada na linha de fundo, do outro lado, não ia ter perigo nenhum, o jogador do Mirassol desarma, o Arthur vai lá, segura ele, o juiz o que faz? Cartão amarelo. Daí um pouco, a vez do Botafogo dar uma escapada, o jogador do Mirassol vai lá, puxa ele, cartão amarelo. Pô, mas vem cá, será que os caras não estão vendo que esse é o critério do juiz e tem um repetir o gesto do outro, sabendo que ele vai tomar o mesmo cartão, vai sofrer a mesma punição? Então, no caso do Plata, será que o Plata não prestou atenção em tudo que aconteceu nos últimos dias, inclusive com ele, para saber que ele está correndo um risco maior, caso cometa uma infração como essa? Então, de fato, eu acho que o jogador, ele não tem que ser apenas bom com os pés, ele tem que ser bom com a cabeça também, porque senão ele pode comprometer o time. Agora, eu também achava que um empate hoje era algo mais ou menos previsível, como eu acho que o Flamengo tem como descontar parte dessa vantagem no final de semana, quando o Palmeiras vai a Mirassol. Aí a coisa se inverte, aí quem tem o jogo mais difícil é o Palmeiras. De fato, amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, mas a verdade é que o jogo do Palmeiras amanhã, em condições normais de tempo e temperatura, vai ser uma moleza. O Palmeiras pode até tropeçar, jogar mal, esse negócio é futebol, mas em tese o jogo é uma moleza. Só que no final de semana a coisa se inverte. Aí quem vai ter o jogo mais difícil é o Palmeiras.